Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma aula nova. Além de ser aula nova, é assunto totalmente diferente das aulas anteriores, que a gente vai começar uma unidade nova também. Essa unidade é sobre matéria e energia, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 12. Vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, para a gente aí matar duas aulas em uma. Então, nós vamos falar sobre, basicamente, energia na aula de hoje. Então, quando a gente olha uma imagem como essa, a gente fica pensando, o que é necessário para que essas hélices lá nos aerogeradores girem? Ou o que o pescador e o barco precisam para se movimentar? O que mantém a vida no nosso planeta? A hora que a gente para pensar nisso, a gente percebe que todas essas perguntas têm como resposta a energia. Energia é a base de tudo. É que a gente sempre tem em mente que energia é a energia elétrica, né? Que vem da nossa luz. Não é, tá? A gente tem diversas fontes de energia, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a energia, ela está presente em praticamente tudo que existe. Nos alimentos, no movimento do nosso corpo, nos carros, no nosso dia a dia, qualquer atividade que a gente faça no dia a dia, a gente tem a presença da energia. A gente já aprendeu um pouquinho sobre fisiologia humana, vimos que o alimento é necessário para fornecer energia para o corpo humano. Também já falamos de fotossíntese, por exemplo, que os seres vivos, produtores no caso, que fazem fotossíntese, precisam de energia solar para produzir alimento. A gente precisa de energia para viver na nossa casa, para acender uma luz, para andar com o nosso carro. Então a energia, ela está presente em praticamente tudo que existe na nossa vida. Embora a gente aí a gente veja de vez em quando a presença dessa energia, a gente só vai conseguir medir ela quando ela se manifesta, ou seja, quando ela é transferida de um corpo para o outro ou quando ela é transformada de uma modalidade para outra. Por exemplo, eu consigo ver a energia luminosa da minha lâmpada se eu for lá ligar minha energia elétrica, que vai se transformar em energia luminosa, tá? Então, eu só consigo ver realmente a energia quando ela é transferida, ou seja, por exemplo, quando eu ponho uma pilha num controle remoto que eu consigo mexer nele, uma pilha num brinquedo, transformo uma energia química em energia elétrica, ou eu transfiro, né, essa energia da bateria, da pilha, pro brinquedo, né, pro objeto, ou eu transformo essa energia de uma modalidade para outra, como, por exemplo, energia elétrica, energia luminosa, energia solar em energia elétrica, tá? Então, para a gente definir o conceito de energia, às vezes parece complicado, mas a gente pode falar que energia é a capacidade de produzir movimento, tá? É de mudar alguma coisa, modificar algo. Nesse texto, lá no livro de vocês, a gente tem um pouco mais. Ele fala sobre o Richard Feynman. Feynman foi um dos mais proeminentes físicos do século XX. Em 1965, ele foi o vencedor do Prêmio Nobel. No seu livro Física em 12 Lições, ao discutir o conceito de energia, ele escreveu: ainda não sabemos concretamente o que é energia. Não sabemos por ser algo muito estranho. A única coisa que temos certeza é que a energia nos permite observar A única coisa que temos certeza é que a energia e que a natureza nos permite observar é que a realidade, ou, se preferir, um princípio chamado conservação de energia. Essa lei diz que existe algo que chamamos de energia, que se apresenta em várias modalidades, mas que a cada momento que a medirmos, envolvendo sua fonte e todas as suas transformações, ela sempre apresenta o mesmo resultado numérico. É incrível que algo assim aconteça. Na verdade, é algo muito abstrato. Então, nem o tão famoso físico conseguiu definir o conceito de energia, porque ela é realmente muito abstrata, a gente não consegue pegar a energia, né? Ela não é palpável. Então, a gente sempre define energia como a capacidade de produzir movimento. Então,
Vocês já viram aí nas aulas de História e Geografia a utilização da energia pelo ser humano ao longo do tempo. O ser humano, desde o seu surgimento, vem se aprimorando. E nesse aprimoramento a gente percebe sempre a presença da energia, tá? Então, o desenvolvimento tecnológico e o consumo de energia seguiram caminhos paralelos, ou seja, caminharam juntos, tá? Então, eu coloquei aqui do lado como se fosse uma linha do tempo. Então, os homens primordiais, lá, os homens pré-históricos, eles tinham uma dieta extremamente restrita, se alimentavam do que a natureza oferecia para eles, até que eles descobriram o fogo, ou seja, descobriram energia térmica, que permitiu o quê? Modificar o alimento. Então eles conseguiram já trazer uma variedade na sua dieta, de cozinhar o alimento, dar sabores novos, combinações novas nesses alimentos. Com o passar do tempo, esse fogo que eles descobriram também trouxe a eles uma adaptação a ambientes diferentes. Eles viam que eles podiam mudar de ambiente, que eles podiam sair do ambiente que estava muito quente, ir para um ambiente mais frio, porque o fogo os aqueceria. Além disso, com a domesticação dos animais de tração física, eles também utilizavam então a força mecânica dos animais. Perceberam que os animais podiam ajudá-los aí, por exemplo, numa lavoura, né, em cuidar de plantações de alimento. Eles conseguiam produzir mais alimento. Produzindo mais alimento, produzindo mais energia para essa população. Também aprenderam técnicas de estocagem de alimento. Eles produziam bastante alimento e precisavam estocar esse alimento. Então, eles conseguiam, através do desenvolvimento tecnológico, estocar esse alimento, tá? Mantendo aí temperatura e frescor desses alimentos. Começaram a aparecer produtos manufaturados, ou seja, produtos que sofreram transformações. A gente tem aí o exemplo da aparição dos ferreiros, dos artesãos que transformavam o ferro em espada, por exemplo. Tudo isso utilizando energia, tá? Não se esqueçam que a energia tem muitas energias diferentes, não é só energia elétrica. Naquela época ainda não existia energia elétrica, mas já existiam as outras fontes de energia. A energia térmica, a energia dos ventos, tá? Energia solar. Surgimento, então, com o passar do tempo, das máquinas mais simples, até chegar no período da Revolução Industrial, que vocês já devem ter estudado um pouquinho também, que foi o ápice industrial, né? De várias máquinas tomaram conta do planeta, transformando as indústrias que eram basicamente com mão de obra humana para mão de obra tecnológica, trazendo mais tecnologia. Tudo isso usando energia. Então, a gente percebe que tudo que vem ocorrendo no universo, desde os primórdios do surgimento do ser humano até hoje, é por causa de energia. A energia, ela é necessária, inclusive para a existência da vida. A gente viu nas aulas anteriores de sistemas que sem um alimento o nosso corpo não funciona, ele não tem energia. Então, a existência da vida, tanto do ser humano quanto de todos os outros seres vivos, dependem de alguma fonte de energia. E a gente vai ver, então, a partir de agora, algumas fontes de energia. A principal delas é o Sol. O Sol proporciona para a gente luz e calor. Além disso, o Sol ele é extremamente importante para os produtores, para aqueles que fazem fotossíntese, para que eles consigam produzir energia para os seus corpos. Essa energia vai sendo acumulada dentro do corpinho dos produtores, lá das plantinhas, e ela serve de alimento, de fonte de energia para os consumidores. Lembram-se quando a gente viu a aula de cadeia alimentar e teia alimentar, que eu falei rapidinho da pirâmide de energia, que essa energia ela vai se perdendo? Porque esse produtor tem lá 100 moedinhas de energia. O grilo comeu essa planta, então ele consumiu 10 moedinhas de energia, tá? Na hora que esse sapo vai comer o grilo, ele só vai ter 10 moedinhas de energia, então ele precisa comer mais grilos para ter mais energia, e assim sucessivamente.
cada fase da cadeia alimentar tem perca de energia. Por quê? Quem produziu a energia? Aqui, os produtores. Os outros têm energia acumulada, tá? Então, essa energia ela vai sendo distribuída. Por quê? Porque a fonte principal de energia é o sol nos produtores. Os consumidores têm a energia proveniente do alimento, que vai ser ou de produtores, né, que produziram essa energia, ou de consumidores que consumiram produtores, como no caso dos carnívoros que comem os herbívoros, tá? Lembrem-se, tentem sempre linkar um conteúdo com o outro, isso é extremamente necessário. Nós também temos como fonte de energia os combustíveis. O nosso primeiro exemplo foi o fogo. Para o fogo existir, ele precisa ter o quê? Oxigênio. Sem oxigênio não tem fogo. Então, a gente já percebe que a gente já tem combustíveis naturais também. Aí, para que os combustíveis do nosso dia a dia, como, por exemplo, dos automóveis, das motocicletas, dos caminhões, precisam de energia liberada na queima desses combustíveis, tá? Que a gente tem os chamados combustíveis fósseis, como a gasolina, né, o petróleo. Então, esse combustível ele tem que ser queimado para liberar essa energia, para que o nosso automóvel, né, a nossa motocicleta, caminhão, ônibus, consigam utilizar essa energia para o movimento. Então, agora nós vamos falar de modalidades de energia. Falamos do que é a energia, basicamente. Agora vamos falar dos tipos de energia. A gente tem a energia cinética. A energia cinética ela está associada ao movimento. Tudo que você vê em movimento é energia cinética, é energia do movimento. Então, aqui no caso, a gente tem um tigre, ele está se movimentando, ele está correndo, então é energia do movimento. O mocinho aqui de skate, energia do movimento. Energia do movimento é a energia cinética. Energia potencial gravitacional. A energia potencial, quando a gente fala energia potencial, é toda energia que pode ser estocada, ou seja, que ela pode ser armazenada. A gente não fala assim, você tem potencial para ser melhor, você tem potencial para ir bem na prova. Quer dizer que você tem aí dentro da sua cabeça a capacidade de estudar, de absorver esse conteúdo e ir bem na prova, não é? Quando a gente usa esse termo, você tem potencial? Energia potencial aqui é a mesma coisa. É uma energia que pode ser estocada, armazenada para ser utilizada na hora que for necessária. A gente chama de gravitacional quando está relacionada à gravidade. Por isso que a gente usa aquele ditado assim, quanto mais alto, maior a altura, maior a queda. Por quê? Quanto mais eu subo, mais a minha força da gravidade me puxa para baixo. Por isso que quanto maior a altura, maior a queda, tá? A energia potencial elástica, energia potencial de armazenar e elástica de ser elástico, de ter uma forma original e se deformar. Então, quando a gente pega uma mola, por exemplo, se a gente abre a mola e a gente solta, ela não volta à sua posição original? Por quê? Porque ela tem uma energia potencial de voltar à sua forma original. Mesma coisa com esse arco e flecha. A hora que eu puxo o elástico aí do arco, se eu soltar, ele volta à sua posição original. Essa é uma energia potencial elástica. Energia térmica. A energia térmica ela é uma manifestação. Ou seja, eu estou vendo que as moléculas de um corpo estão se agitando por causa de temperatura. Então, quanto maior a agitação das minhas moléculas, maior é a temperatura. Então, a gente vê uma manifestação, tá? A gente vê essas moléculas se movimentando, por isso a gente vê a energia térmica acontecendo, tá? Quando a gente ferve uma água, a gente não vê a água borbulhando? A gente sabe que ali está muito quente, não é? Por quê? Porque as moléculas estão se movimentando em grande velocidade.
A energia elétrica é quando ela se transforma em outras fontes de energia. Então, a energia elétrica, ela se transforma, por exemplo, na energia luminosa, né, no caso das lâmpadas e dos aparelhos eletrônicos. Ela se transforma em energia cinética, como no caso do ventilador. Então, a energia elétrica, ela sempre vai se transformar em outras fontes de energia. Ela é como se fosse uma matéria-prima para outras fontes de energia. A energia luminosa e sonora, eu coloquei as duas juntas. O livro de vocês trouxe separado, mas eu coloquei as duas juntas. Por quê? Porque as duas se propagam em ondas. Uma em ondas luminosas, como a gente conversou lá quando a gente falou de visão, e outra em ondas sonoras, quando a gente falou de audição. Então, a gente vai perceber essa energia quando a gente ouve e quando a gente enxerga. Energia química. A energia química, ela é armazenada dentro de algum objeto, de alguma situação. Então, a energia é uma energia potencial, porque ela é uma energia armazenada, transforma químico em energia, algo químico em energia. Por exemplo, as pilhas transformam o conteúdo químico que tem dentro delas em energia, tá? Como no caso, os elementos químicos que a gente tem na madeira e ela queima em energia térmica. Os elementos químicos que a gente tem na fotossíntese, ó, da glicose, da luz, lembra? Transformam em energia. Então, é tudo que a gente tem como fonte química transformando em energia. Energia nuclear, vocês são curiosos, vocês sabem que são todas as energias associadas a materiais radioativos. Isso vocês vão ver, tudo isso aqui, vocês vão ver mais detalhes em química lá no ensino médio, tá? E como a gente mede essa energia? A energia só vai conseguir ser medida, como a gente falou, quando ela gera alguma transformação. A gente vai conseguir visualizar, mensurar essa energia quando a gente vê algum tipo de transformação. Então, por exemplo, em energia luminosa, quando acendemos uma lâmpada ou ligamos a televisão. Então, a gente percebe a transformação da energia elétrica em luminosa. Em energia térmica, quando a gente liga o chuveiro, ou quando a gente liga o ferro de passar roupa, ou quando a gente liga a televisão. Em sonora, quando a gente liga a televisão ou o rádio, e elas emitem o som, então a gente consegue ouvir. Em cinética, quando a gente bate algo no liquidificador, por exemplo, que faz o movimento, quando a gente lava a roupa na máquina de lavar roupas. Para a gente ouvir música no celular, porque a gente transforma a energia química da bateria do celular em energia elétrica, energia sonora também, né, no caso aí de ouvir música, tá? Então, sobre energia, nosso assunto é esse. É meio superficial, por quê? Porque isso a gente vai aprofundar lá pra frente, durante os anos aí seguintes, tá? Então, o que vocês têm que ver aqui de importante ter em mente? A maneira como a humanidade usa energia ao longo da história, as fontes de energia e as modalidades, os tipos de energia. Então, assistam essa aula com calma novamente, ajustem aí o áudio para mais lento ou mais rápido, caso necessário, e façam os exercícios do capítulo, sempre lendo o capítulo primeiro, prestando bastante atenção, façam resuminhos no caderno, façam anotações da minha videoaula aqui também no material de vocês e façam esses exercícios, tá? Eles serão para a próxima aula, que vai ser segunda-feira, que nós vamos corrigir ao vivo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.